Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como realizar esse corte, que é um social todo na tesoura. Corte que está bem alto aí, um estilo mais old money. Então acompanhe o nosso passo a passo. E não esquece de deixar um like aí, deixar um comentário dizendo qual a sua dúvida ou uma sugestão de um próximo vídeo. Bora para cima! Primeiro passo, galera, muito importante, vamos trabalhar com esse cabelo bem úmido. Vou molhar bem ele aqui para a gente começar fazendo as nossas divisões. Divisão no nosso dia a dia, ela é a organização do nosso corte. A gente trabalhar com linhas mais precisas, com o mínimo de cabelo, somente o necessário. A gente está realizando aí um bom corte. Então primeiro eu vou começar molhando bem esse cabelo, para a gente conseguir fazer uma boa divisão e ter mais precisão e mais organização no nosso corte. Bom, para iniciar, vou começar aqui com a divisão de ferradura, separar o topo das laterais. Vamos dividir aqui da recessão alta até aqui no redemoinho que ele tem aqui atrás. Separar todo esse cabelo para a gente começar o nosso corte. Vou iniciar cortando por essa lateral aqui. Eu vou puxar uma mecha no ponto mais alto aqui dessa lateral. Geralmente fica acima da orelha. Então, tiro uma mecha. Vou definir o tamanho e vou cortar ela aqui mais embaixo, da forma aqui horizontal, para mim gerar uma linha de peso. Vai ser a minha linha guia, que vai definir toda a altura desse corte, dessa lateral. Vem puxando, cortando aqui na horizontal mesmo, até o centro da cabeça aqui atrás. Primeiro passo feito, marcamos a nossa guia. Agora eu vou trabalhar com seções na vertical, para trabalhar em forma de camada esse cabelo, para a gente trazer um pouco de leveza e graduação para esse cabelo. Com o dedo reto, eu vou vir fazendo esse corte, deixando a ponta do fio em cima mais longa e embaixo um pouco mais curto, gerando assim uma graduação nesse cabelo. Vou ter esse resultado. O fio mais longo em cima e mais curto embaixo. Cortei a primeira mecha, vou vir definindo aqui já esse acabamento. Eu não corto muito rente ao acabamento, corto com um pouquinho de sobra. Se a gente cortar muito rente, depois aqui na parte do nosso acabamento a gente vai ver que vai ficar pouco cabelo, vai ficar um pouco feio. Então já corto um pouquinho de distância, depois eu repito o processo com a máquina de acabamento. Aqui na segunda eu tenho a minha guia do comprimento e eu vou puxar um pouco da guia anterior, da mecha anterior, para mim ter a guia do ângulo. Achei a minha guia, eu corto. Vim até embaixo, cortei. Próxima mecha. Meu dedo acompanha o pente na divisão até o final da mecha embaixo. Eu separo. Vou puxar a mecha. Uma pequena parte, metade mais ou menos da mecha anterior. Trago na mecha que eu vou cortar. Acho a mecha anterior, acho a minha guia do comprimento. Corto. Vou abaixar meu dedo agora. Pego um pouco da guia anterior. Corto. Mais uma vez.
Bom, pessoal, cortei toda essa lateral na vertical, criando camadas. Agora eu vou vir aferindo meu corte na horizontal. Aqui eu vou fazer um cross-check, né? Que é a gente fazer a checagem do nosso corte, procurando alguma ponta que sobrou para trás, para a gente eliminar elas e não deixar nenhuma marcação no nosso corte. Então aqui são só as pontinhas mesmo que a gente vem procurando. Alguma ponta que ficou para trás, está desalinhada com o nosso corte. Eu venho e acerto, venho aferindo elas. Quando a gente usa esse método de ter uma guia da mecha anterior, provavelmente se você não fizer mechas muito largas, você praticamente não vai deixar nenhuma ponta para trás. Eu sempre indico a gente usar uma mecha na espessura aproximada de um dedo. Vou vir aqui em cima da orelha, no ponto mais alto aqui da nossa lateral. Vou pentear o cabelo e vou medir com o pente o mesmo tamanho que eu deixei do outro lado. Agora eu corto. Sempre corto essa mecha, pessoal, bem aqui embaixo, não corto muito assim, nem muito para cima, porque quanto mais para baixo a gente cortar, mais marcadinho vai ficar esse cabelo. Mais fácil vai ser da gente achar a nossa guia depois. Então, sempre que eu vou criar uma marcação, eu procuro criar ela aqui a 0 graus de inclinação. Usando aquela divisão de orelha a orelha, divisão radial, que o pessoal fala, para preservar um pouco mais desse volume. Vou trazer um pouco mais desse cabelo para trás, do outro lado. Eu vou criar seções em diagonais até o occipital. Eu vou pentear esse cabelo sempre procurando a nossa guia aqui da nossa aresta. Combinado? Vou pentear. Achar a guia. Eu vou cortar a guia que a gente tinha deixado. Vou pentear. Acho a guia. Corto esse cabelo na guia. Até lá embaixo. Penteei. Achei a minha guia. Corto. Mais uma. Jogo sobre a guia. Penteei. Achei a minha guia. Cortei. Acho a minha guia. Cortei. Bom, pessoal, aqui pro topo, nós vamos definir o comprimento da nossa franja. Vou fazer o corte aqui no centro. E agora eu vou usar a nossa divisão da nossa linha guia central. Defini uma guia aqui no centro, pessoal. Ó. Vou estar elevando esse cabelo. E aqui na frente, ó, vou ter a minha guia do comprimento que eu deixei. Com o meu dedo reto, eu vou fazer essa guia até atrás. Lembrando, pessoal, que esse dedo reto é
porque eu quero criar um formato mais quadrado aqui no topo. Se você quiser criar um topete mais ascendente, você corta levemente em diagonal. Vou cortar aqui. Cheguei até naquela divisão que eu tinha feito. Tá bom. Joguei a minha mecha para uma das laterais. E agora eu vou tirar mechas horizontais. Vou começar aqui por trás mesmo. Usando sempre o cabelo do meio como guia. Eu corto o cabelo das laterais. Cortei, vou pentear para trás para manter a minha organização. Isso que é legal, pessoal, a gente trabalhar sempre com esse cabelo úmido, para ele obedecer a gente sempre que a gente direcionar ele para algum dos lados. Peguei o cabelo, a minha guia está mais baixa aqui no centro, eu corto. Cortei, vou pentear para trás também. Próximo. Eu levo, acho meu centro mais baixo, corto. Sempre, pessoal, que eu vou usar essa divisão, ó, põe meu dedo médio aqui sobre o pente, trago até o final, ó, e aí eu faço essa pinça, para mim levar esse cabelo mais fácil. Levei, tá mais baixo aqui, cortei. Cheguei na franja, vou só acertar. Cortei, vou dividir esse cabelo de novo e vou jogar a minha guia para outra lateral. Pessoal, agora cortei esse cabelo todo na horizontal, eu vou voltar ferindo ele na vertical. Ficou uma pequena diferença, eu corto. Diferencinha, eu corto. Cortado e aferido. Agora vamos partir para conexão. Para a conexão, pessoal, eu vou fazer uma diagonal da recessão alta até o ponto mais alto da cabeça. Pentear esse cabelo. Vou fazer da seguinte forma. Vou puxar uma mecha, como eu cortei esse cabelo todo em camadas, eu vou vir conectando ele da mesma forma, né? Na vertical. O cabelo da lateral está mais curto, o cabelo do topo que está mais longo, conecto. Aqui atrás não está saindo nada, a gente não corta. Fiz um lado, faço a mesma coisa do outro lado. Agora, pessoal, vou conectar essa franja. Vou pegar ela, trazer
em diagonal. Vou achar a guia aqui da conexão que eu fiz. E vou dar um ângulo 45 graus em direção aos olhos. Se a franja for mais longa, você pode vir abrindo esse ângulo a seu critério. Da nossa conexão, crio 45 graus. Bom, pessoal, dei uma secada nesse cabelo para a gente conseguir identificar agora os volumes, como que está a proporção dos nossos volumes. Nós podemos ver que nós temos as laterais bem mais baixinhas e tem muito volume ainda nesse topo. Então nós vamos trabalhar aqui uma texturização para dar uma diminuída nesse volume. Sempre que eu vou trabalhar a texturização, eu não gosto de trabalhar ela na franja. Então eu salto aqui uns 3 dedos aproximadamente de cabelo. Eu vou tirar algumas mechas aqui, vou elevar. Eu vou trabalhar com a minha tesoura reta por entre os fios. Vou trazer um pouco mais de leveza para esse cabelo. Cuidado que a gente precisa tomar é sempre entrar com a tesoura na mesma direção dos fios. Nossa intenção é que ela retire o volume que está entre esses fios. Pouco cabelo mesmo, mas a nossa intenção é retirar esse volume, não o nosso comprimento. Então aqui, ó, eu vou trabalhar sempre com a tesoura entrando reta, 90 graus com os fios. Eu vou trabalhar essa forma de texturização. Outra opção que nós temos aqui, pessoal, se você está com receio de trabalhar com a tesoura e tirar o comprimento do fio, é usar a nossa tesoura de desbaste. Eu posso tanto elevar esse fio, uma mecha aqui, e trabalhar do meio dos fios para as pontas, com 3, 4 tesouradas, depende do comprimento, mas nunca na raiz. Do meio para as pontas. Você vai ter um bom resultado também. Se você está com dificuldade de usar daquela outra forma, essa forma aqui também vai te servir. Com a ponta da tesoura, como a gente estava fazendo, a gente cria uma textura mais aleatória, né? Aqui, como os dentes da tesoura são todos iguais, proporcionais, a gente vai criar uma textura mais padronizada. Mas todas as duas técnicas vão chegar no mesmo resultado. A diferença vai ser que uma a gente vai criar um resultado aleatório, e nessa aqui a gente vai criar um resultado mais padronizado. Vai depender de você e do cabelo que você está cortando, né? Às vezes a gente tem que fazer o que o cliente gosta e o que o cabelo dele necessita também. Não só usar a nossa vontade. Vou trabalhar um pouco essa linha de peso das arestas que eu deixei também. Aqui, pessoal, se vocês verem bem, tem uma linha de peso onde eu criei a nossa guia. Como que eu vou trabalhar? Vou elevar esse cabelo e trabalhar só nas pontas mesmo. Sempre saindo, como se eu estivesse fazendo um pente corrido, cortando esse cabelo. Tirando. Confere. Sempre penteia para baixo para a gente direcionar esse cabelo. Ver se a gente consegue enxergar mais alguma marcação. Às vezes, na hora que a gente pentear esse cabelo todo para trás, você acha que tá bom, tá perfeito. Mas na hora que você pentear para baixo, você consegue ver o peso desse cabelo. Bom, pessoal, esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado da didática do nosso vídeo, do nosso passo a passo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não se esquece de curtir esse vídeo, deixar um comentário
ou um pedido de vídeo, uma sugestão para uma próxima aula. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.